Eu comecei desenhava quadrinhos, desenhava X-Men, essas coisas. Minha mãe era marchand, então tinha arte para todo lado e eu comecei a copiar os quadros dos artistas. E ela reparou que eu sempre copiava os quadros onde tinha corpos femininos e tentando entender a anatomia. E aí ela, numa forma de incentivo, começou a trazer modelos para posar, para eu poder entender o corpo, a luz, as proporções. E aí foi meu primeiro contato com a energia feminina e começar a entender que o que eu desenhava, o que eu pintava, não era só aquela forma, e sim aquela existência dentro daquela forma. E aí eu conseguia entender, perceber, pelo menos naquela época, que algumas obras tinham vida, outras obras não tinham, e o que era essa energia que estava ali, mas não estava visível. E aí eu comecei a falar, pô, isso é arte, né? Consegui pintar ou desenhar essa expressão, essa intenção, essa sensação do momento ali, congelar aquele momento. E desenhando quadrinhos, eu adorava os X-Men, todas essas... E você tinha quantos anos mais ou menos, Marcos? 14. Ah, legal. 14, Aí fui pra Comic Con mostrar em San Diego, e aí comecei a trabalhar com o Jim Lee, comecei a fazer coisas com eles. Na época eles tinham um site formado da Image Comics, então eu comecei a fazer freela para eles. Nossa, já profissionalmente, moleque assim. Moleque, foi muito bom ver a troca, né? Os mestres ali, né? Os caras dos quadrinhos que eu copiava, ver meus desenhos e falar, não, o menino tem potencial, vamos dar oportunidades para ele. E foi muito especial, mas era muito difícil, né? Porque ficava essa coisa de mandar via R na época, os desenhos, tudo. Que loucura, cara. Foi muito louco. E nesse processo me fez ficar muito em casa desenhando tudo, porque eu tinha desenvolvido vitiligo, então eu não gostava muito de interagir com o mundo, então eu ficava muito dentro de casa, que foi muito bom, que me trouxe essa percepção para dentro, né? Me fez olhar para dentro e desenvolver muito a arte, acho que através disso. Acho que se eu não tivesse tido esse processo introspectivo forte do vitiligo, acho que eu não teria, ter esse momento de reflexão. Por ser naturalmente muito extrovertido, conversar, talvez isso me isolaria um pouco desse processo de reflexão. E quando eu consegui curar, eu curei me desenhando, porque eu queria voltar a ter a pele normal e tal, não ter a questão do preconceito das pessoas. Eu comecei a me desenhar e apagar, como se fosse uma forma de catarse, assim, sabe? E aí a pele começou a reagir. É mesmo, cara? Muito louco, né? Que louco, foi doido. A cabeça trouxe, a cabeça tirou. A força da materialização. E aí, quando eu pude perceber que eu estava reagindo, eu comecei a tomar sol, aí eu fui para um outro lugar. Eu falei, nossa, agora eu posso explorar outras artes, né? E uma que eu sempre amava era a atuação. E aí eu era muito fã do trabalho da Fátima Toledo, comecei a trabalhar com ela, fiz o curso, virei ator. E nesse processo do ator eu me descobri a amar essa outra ferramenta, ver as outras... E naturalmente começar a fotografar, né? Vamos se filmar, começa a filmar a cena um do outro, aí todo mundo queria que eu filmasse a cena, porque eu enquadrava direito e tal. A naturalidade, né, do enquadramento, tudo. E isso foi quando eu já tinha 24 anos. E ver a galera, os diretores, trabalharem com a Fátima e não darem um certo crédito do que o trabalho dela representava nas obras dos longas. Eu falei, Fátima, vamos começar a gente fazer filme, vamos começar a gente fazer curto, experimentar, ter independência, que a coisa do desenho, da pintura me trazia. Eu queria expressar e ela expressava. No ator tinha o processo de esperar um papel, um casting, uma oportunidade. Então, esse long-term process me deixava louco, sabe? Eu falei, eu quero expressar agora, quero ter essa independência. Então, naturalmente, eu fui experimentando as outras áreas. A fotografia, a direção, meio que para mim sempre foi uma coisa muito junta, muito blended. Claro que tem o diretor de fotografia e tem o diretor de cena, mas para mim o meu processo vindo do desenho, da pintura, a luz... Era meio que natural, né? Era meio que natural. E aí nesse tempo, desenhando muito e filmando, na época você só filmava com digital ou película. E o digital era Betacam, eram câmeras que não conseguiam ter a latitude do filme, né? Sim. Nossa, molecada que tá ouvindo nem imagina o que é isso. Nem imagina, acho que com a 5D, qualquer coisa você tem 4K, Full HD, imagina, era 720, Beta, XDCam e assim vai. E aí a gente tem trabalhos lindos, né, com a Fátima, o ator, tudo, o âmago do filme era maravilhoso, mas a captação ficava a desejar, então o filme não conseguia imprimir uma qualidade, né, profissional. E aí nesse meio tempo veio o projeto da Red, que o Jim Jarmusch vendeu e investiu no Jared, que era um geninho lá do Canadá, e com a intenção de substituir a película com a mesma qualidade que a foto still. E aí eu vi aquilo, a câmera parecia a câmera do Homem-Aranha, cheia de toda metálica, assim. Eu já, nossa, que incrível e tal. E era um projeto, então você dava um pequeno place para você entrar na fila. Eu não tinha o dinheiro para comprar a câmera, eu falei, mas vamos aí até ficar pronto. E aí quando a câmera ficou pronta, eu fui experimentar a câmera. Como ela era 4K, um amigo meu falou, cara, dá para fazer editoriais, dá para imprimir. Ele era modelo. Falou, cara, dá para imprimir os frames, cara. Você pode fazer filme de moda e imprimir.
tá começando um cara chamado Steve Menzel e o Nick Knight, que são 2 deuses da fotografia da moda, estavam começando a experimentar usar a câmera da Red por ter resolução para imprimir, para ter essa linguagem de filme na moda. E foi nessa de experimentar, foi um dos primeiros a fazer. A Vogue viu, se interessou, começou a chamar para fazer. Para mim era muito bom porque eu tinha uma produção ali para mim, para testar, a desenvolver minha fotografia, minha direção, sem precisar produzir, como eu estava fazendo independente de tudo. E o que foi o blow my mind foi quando eu apontei a câmera para uma modelo e a luz assim fez uma passagem certa assim. Eu falei, caraca, é igual a pintura, sabe? Só que agora com a câmera. Vou deixar de pintar com tinta e pintar com a luz. E aí eu pude unir todo o processo que eu estava vindo, do ator, da pintura, do desenho, dos quadrinhos, do feminino, todos os processos pude unir em um. Onde tem muito mais liberdade de storytelling, né? Eu posso ir para algo mais expressionista, mais abstrato, sem ter uma narrativa mais óbvia, mais linear. E aí foi assim que eu comecei a fotografar e dirigir. Que legal, cara.